muito mais de boa de ver esse tipo de coisa animada do que foi acompanhar o negócio escrito. Aí vai ter ação, drama, cenas pesadas, vai ter muita coisa que vai dar pra avaliar bem a capacidade desse diretor. É uma personagem muito popular, então em algum momento vão mostrar ela, até o pessoal queria que mostrasse o Rudos lembrando dela. Quando aparece uma garota grávida lá, do protagonista, você fica... Como assim? Tipo, porque você nem sabia o que estava acontecendo. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, comentando aí a volta do anime na parte 2 da segunda temporada. Pra quem não conhece a história, ela acompanha um cara que morre na Terra e reencarna em um mundo de fantasia. Ele tem vários arrependimentos da vida dele na Terra, então ele quer ter uma segunda vida agora muito melhor, não repetindo os erros do passado. E a gente vai acompanhando as aventuras dele a partir daí. E ele tá casando agora, então tá cheio de momentos super bonitinhos e românticos dele com a Sylphie, inclusive momentos engraçados também deles. Bom, fazendo coisas que casais fazem. E bom, teve luta, revelações, então teve algumas coisas interessantes aí. Apesar de ser um arco mais focado em Slice of Life e romance. Embora a Opening já deixe claro que vai vir um arco mais focado em ação, mais à frente aí na história. Na verdade, pra quem leu o material original, é o arco que tá mais hypado de longe pra acontecer. Eu já dei uma geral aí sobre essa opening, não vou detalhar aqui de novo nesse vídeo, então quem quiser dar uma olhada lá. E comentei até dos spoilers escondidos nessa opening aí. Se eu misturasse aqui no vídeo, começasse a falar de spoilers também, ia ficar meio ruim. Então eu decidi fazer um vídeo separado pra isso. Esse aqui vamos focar aí no episódio que teve mais interessante aí, alguns extras que eles não mostraram do material original e algumas comparações aí com o mangá também que é interessante de fazer. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros, a parte do Plus no Discord, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei, que voltou bem de boa, caso num climão de Slice of Life, o protagonista feliz com a vida. Inclusive, as subordinadas dele até notam isso, é até engraçado esse comentário aí. Pô, o chefe tá no circo. Ele superou a broxice aí, recuperou a virilidade dele e as garotas, meio animal lá, já detectaram, nossa, o chefe tá no circo. Então, olha... essa parte ficou muito engraçada, essas duas geralmente são muito engraçadas. Mas o ponto é que o protagonista tá muito feliz. Saiu daquela depressão dele aí e mudou completamente. E bom, ele vai casar com a Sylphie e ele precisa agora de uma casa pra ficar junto com ela. Eles não podem morar juntos ali no alojamento, ainda mais depois de se casar. Então ele até pesquisa com os outros e tal, quais são os costumes normais para alguém que vai se casar, porque ele nunca fez isso na vida anterior dele. E bom, o protagonista vai atrás de uma casa, acha uma baratinha. Essa parte aí é até um pouco mais detalhada em comparação ao mangá, que pula ele indo na imobiliária lá para tentar achar o que eles têm à venda. E bom, a casa que ele encontrou é assombrada, por isso que tá baratinha. E tá meio quicando aos pedaços também. Mas é uma casa enorme. Então ele leva os amigos dele lá pra descobrir o que tá acontecendo, descobrem rapidamente lá. No caso, no anime isso ficou um pouco maior, no mangá é mais dinâmico. O mangaka é muito bom em pegar algumas cenas que são meio lentas do original, algumas partes, e alterar um pouco a dinâmica delas pra ficar mais divertida. Então eu particularmente chamaria ele pra ajudar em fazer todos os storyboards de episódio. Não precisa seguir exatamente igual ele fez no mangá, mas ele dá uma melhorada em algumas coisas. De qualquer forma, essa parte aí é mais lentinha também, na Light Novel. Esse volume 10 que eles estão adaptando, que é o volume da casa, da festa de casamento, etc., é um volume muito lento, sem grandes eventos relevantes. Um deles teve no episódio 2 que eu vou comentar aqui, mas é um negócio mais de drama que outra coisa. Então muitos não gostam desse volume, que ele era um Mushoku Tensei, porque acham ele muito devagar. Alguns vão gostar, óbvio, quem curte Slice of Life vai adorar caso desses volumes, então tem gostos e gostos, não tem problema nenhum a pessoa gostar. Mas para a maioria que se apaixonou mais pelo clima de aventura do arco 1, esse arco da escola em geral é mais calmo. Então ele dá uma animada e vai compensar tudo. No finalzinho, é o que eu falei já várias vezes, na verdade, repeti isso em tantos vídeos diferentes, mas o final desse arco compensa toda a lentidão dele antes. E o próximo arco, que é o da vida adulta do protagonista, ele já é muito mais balanceado. Aí tem uns arcos bem legais de aventura, alguns um pouquinho mais lentos, então fica balanceando bastante. E uns clímax bem legais. De qualquer forma, eles conseguiram descobrir o que estava assombrando a casa, tinha um boneco lá que o dono anterior deixou. O Zanoba adorou o boneco, inclusive a gente tinha lembrado que ele é resistente pra caramba.
E bom, ele leva lá pra estudar, pra tentar replicar o que eles conseguiram fazer com aquele boneco autônomo lá que se mexe sozinho. Não é tão interessante essa parte, honestamente, mas mostra pelo menos a amizade que se criou ali entre esses três. E bom, o protagonista reformou a casa, demorou um mês pra isso, só que no anime pareceu que foi instantâneo. No dia seguinte ele tinha reformado a casa magicamente. Não, demorou um mês pra isso. Então já vale botar de extra aqui. Eles podiam botar tempo, né? Ajudava. De vez em quando bota um tempinho passando ali. Algumas coisas vão ser óbvias que passou tempo, porque não tem como acontecer tão rápido. Mas o anime, isso é desde o começo da segunda temporada. Na verdade, na primeira temporada também faziam isso. Eles não colocavam passagem de tempo. E às vezes passou meses. No Continente Demoníaco lá, o protagonista ficou um século. E não botavam passagem de tempo. Eu tive que ir lá nos episódios comentando pra vocês quanto tempo tinha passado de um episódio pro outro. Porque se fosse levar pelo anime, parecia que era tudo um dia atrás do outro. Eles ficaram lá uma semana só no Continente Demoníaco, quando foi muito tempo, muito mais, meses. A jornada pra casa demorou mais de ano. Então é um negócio aí particularmente curioso que eles não ligam para essa passagem de tempo. E aí deixa algumas pessoas meio confusas. Então a casa foi reformada aí em um mês aproximadamente. De qualquer forma, a casa tá ótima agora, com certeza, comparado ao que tava. E tem os momentos bonitinhos dele com a Sylvie lá dentro e tal. Então, bacana, mas é isso. É só bonitinho e agradável. E bom, aí vem o segundo episódio, que tem uma parte mais significativa. Porque o protagonista quer fazer a festa lá de noivado dele, aí ele chama os amigos e tal, então bacana essa parte, tem várias ceninhas engraçadas, de novo bebendo cerveja lá, é muito bizarro ver isso, mas é cultural e tal desse mundo, a Anões beber desde pequeno, mas que ela bebendo e aí depois focando nos outros, os maiores bebendo, e eles fizeram de propósito o ângulo lá, exatamente pra deixar a dinâmica engraçada. Tem uma parte dela brincando aí com o Rei dos Demônios lá, mas não mostrou em detalhes no anime. Tem um quadro muito engraçado disso no mangá, bonitinho, dele fazendo um aviãozinho com ela. Mas o ponto é que ele reuniu os amigos ali, e a Nana Roche ficou feliz da vida com a batata frita que ele fez lá, inclusive. Então, mostra lá comendo batata sem parar lá, feliz da vida com a batata frita. Então, só porque é um negócio que lembra lá da Terra, mas essa parte foi engraçada também. Mas são coisas bem simples, rápidas ali, que vão mostrando no anime. E, bom, a parte mais significativa é a da Elina Alice, porque é revelado aí que ela é a avó da Sylvie. A Sylvie pergunta isso a ela, na verdade. A gente já tinha dicas sobre isso, no caso do pingente dela, que é muito parecido com o da Sylvie, o que dava a entender que eram da mesma família. Ela até desiste de dar em cima do protagonista ao notar que ele tinha aquele pingente lá, que era muito parecido com o dela, ou seja, devia ter uma parente dela interessada no protagonista, então não quero fazer nada com ele. E bom, uma coisa curiosa, na opening tem uma cena que é essa, e tá os dois pingentes aí. É o mesmo pingente que ela mostrou a protagonista na parte 1 da segunda temporada. Honestamente, eu não lembrava a forma certinha do pingente, até porque teve gente tendo uma crise com essa opening nova aí, que ficou muito legal, eu adorei. Mas muita gente ficou reclamando que tem muitos spoilers nela. Só que, honestamente, eu fiz um vídeo comentando até, primeiro sem spoilers, o começo dele, pode ver quem quiser, e eu, no caso, quando vou comentar sobre spoilers que tem escondidos na opening, eu aviso antes, então a pessoa pode sair sem levar nenhum. Mas eu comecei a comentar vários spoilers, o pessoal tava reclamando ali que tinham, mas honestamente é impossível você notar praticamente se você não conhecer os detalhes do material original, tá muito escondido ali. Caso a pessoa interpretar de umas certas cenas, tudo que vai acontecer é impossível praticamente. Então alguém pode ter uma teoria, vá lá, mas no máximo isso, tá muito escondido. E uma das cenas que tinha era esses dois pingentes juntos. E aí tinha muita gente reclamando que isso aí era basicamente um spoiler sobre um certo negócio, devido a um ser azul e o outro verde. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu comentei que, olha, honestamente, pra alguém, no caso, interpretar tudo que a pessoa falou que seria um spoiler, caso essa cena aí, só de ver ela, seria um absurdo. Mas, na verdade, isso aí nem era aquilo. Isso aí é basicamente só a relação da Sylvie com a Elina Alice, que são parentes. Ela é a avó da Sylvie. Então, o pai da Sylvie, inclusive, foi expulso da Vila dos Elfos, aonde ele estava, devido a ser filho da Elina Alice, porque os elfos não gostam da Elina Alice. Os elfos não são muito libidinosos, vou chamar assim. Então, eles não têm muitos descendentes, inclusive. Um dos motivos é porque é mais difícil eles terem filhos. Até porque vivem pra caramba e tal, então é meio que uma seleção natural o negócio todo. Se eles tivessem filho pra caramba igual humano, nossa senhora, no caso iam dominar a Terra. Porque o que eles vivem e eles tendo descendentes sem parar. Mas o ponto é que a Elina Alice, diferente dos outros elfos, adorava o negócio. Tem essa maldição dela aí. Então deu muito problema aí da época que ela viveu junto com os elfos. De qualquer forma, ela tem consciência disso.
caso como as pessoas veem ela. Ela aprendeu a não se portar, porque ela tá viva aí há séculos, então é óbvio que ela não liga pra isso, já se adaptou, teve as partes que ela ficou se sentindo mal por isso, teve os dramas dela, mas ela teve muito tempo pra superar. No mangá tem mostra uma ilustração do tempo que ela foi viver com os elfos e tal, e deu ruim. Então ela ficou muito mal falada lá, os elfos não gostam dela, e também os próprios descendentes dela, vários não gostam dela, porque no caso foram maltratados também por serem descendentes dela. Ela mesma diz, é como se a mãe fosse uma meretriz ou aparente que seja. Então ela criou o costume de criar os filhos até uma idade que eles conseguissem se virar, e aí depois cortava a relação, para eles não terem problemas por causa dela, e ficarem com reputações ruins, etc., devido à mãe. Então, ela mesmo não queria comentar pra Sylph, isso já tinha percebido, mas não queria falar nada, porque não queria envergonhar a neta dela. Ela até comenta e tal, que não, uma pessoa como ela nunca poderia ser avó dela e tal, mas ela tá chorando ali e você entende que, na verdade, é isso mesmo. Mas o protagonista não liga pra isso, ele até brinca, no caso com a ideia, tá vendo? Você não queria ser parente do Paul, mas vai acabar sendo de outra forma. E também legal a parte dele, não dá mínima pra isso, pra aquela maldição dela e tal. E, bom, a Sylph também não liga. Então é legal que agora ela tem uma avó que tá perto dela até, então é bacana. Caso o momento ali é meio dramático e tal, mas explica mais algumas coisas sobre a Linalice também. Caso como ela tinha filhos e tal, de vez em quando acontecia, e o que acontecia depois, porque ela se afastava deles, e até esse pai da Sylph aí comentou com ela. Tem uma cena disso, inclusive no mangá, mas no anime não mostrou, mas ele comenta lá que se ela encontrasse algum dia a avó, ela provavelmente tentaria fingir que não era a avó dela, não conhecia ela exatamente porque ela sabia que poderia causar problemas ou vergonha aos familiares dela. Eu diria que essa é a parte mais interessante desses dois primeiros episódios, porque aprofunda mais uma personagem aí. E, bom, é bem legal que o Cliff não liga pra esse negócio do passado dela. Eles estão juntos agora, ela tá sendo fiel a ele, e ele quer dar um jeito ainda de acabar com essa maldição dela. Então, bacana ali, até o protagonista se surpreende. E, bom, uma outra coisa que é particularmente curiosa é que a chefe da Sylph, que é a princesa aí, Ariel, pede a ele para lutar contra o Luke. Os dois têm um duelo ali. A ideia disso é meio que o Luke se vendo como se fosse irmão da Sylph. É uma parente que ele gosta e tal. Ele não tem interesse romântico algum pela Sylph, mas ele se importa com ela. Então é como se ele estivesse querendo dar a bênção dele, mas para ele dar, o protagonista tem que se mostrar mais forte que ele, pelo menos. E bom, ele é humilhado. Então essa parte aí alguns não gostaram porque tem mais detalhes no mangá e obviamente na light novel também. E tem uma cena que o pessoal queria muito ver, porque tem no mangá e o pessoal obviamente adoraria ver ela, no caso no anime. Que é o protagonista olhando para o passado, basicamente, com as pessoas com quem ele já interagiu. Já que ele achou os movimentos do Luke muito lentos e tal, ele não parecia grande coisa. Aí ele compara o que ele já viu de guerreiros, que é, por exemplo, a própria Aerys, ou no caso a mestra da Aerys, ele viu pessoas absurdamente mais fortes. Então o Luke, em comparação, não parecia nada demais. E esse olho que ele usa também não mostra no anime parece que ele não usou nada. Mas ele estava vendo os movimentos adiantados do Luke. Ele não tem especialidade mais em combate, corpo a corpo, ele sabe lutar ainda, faz aquele treinamento de espada dele, inclusive, que a gente vê, no caso faz parte da rotina dele, mas ele não é muito bom em combate, porque ele se mostrou muito melhor em magia e foi nisso que ele focou. Mas ele treinou pra caramba com o pai dele, depois ele treinou com a Grislane por um bom tempo lá, treinava ele e a Aerys, então ele tem todo o básico, ele só não desenvolveu igual a Aerys desenvolveu. Então ele sabe se virar. E o Luke acabou levando uma surra, porque ele viu os momentos adiantados do Luke ainda com o olho dele, mas ele mesmo comenta, no caso no mangá, no anime nem mostra sobre isso, mas que se fosse uma luta contra a Aerys, por exemplo, aquilo não adiantaria nada, ou contra a Grislane, porque mesmo ele podendo adiantar os movimentos, elas são tão rápidas que não tem como ele fazer nada. Enquanto ali, ele achou o Luke super lento. Ele só quebra a mão do Luke, no caso no mangá, e que eu me lembro na nova também, ele quebra o braço, mas quebrar a mão ficou legal ali, ficou até o movimento mais preciso, quebrar especificamente a mão. E bom, o Luke não desiste, vai tentar pegar a espada de novo e leva um socaço do protagonista. Então foi completamente humilhado. O Rudels, mesmo sem usar magia, é muito mais forte que o Luke. Mas entenda uma coisa, o Luke é fraco. Então é um negócio que o anime não deixou claro. Porque é o guarda-costas da Ariel e tal, então é forte a teoria. Não, gente. A Ariel teria morrido há muito tempo se não fosse pela Sylph. Isso aí ficou pegando muito bem pro Rudels, porque parece que ele é muito bom em luta, no caso, com armas também, quando não, ele é mediano no máximo. Então ele mesmo comenta tudo isso no original, mas infelizmente no anime eles deixaram um negócio que quem só vê o anime vai pensar, nossa, o Rudels é bom pra caramba lutando de espada também. Não,
Ele não é tão bom assim, não. É o Luke que é muito ruim. Mas o ponto é que o Luke foi derrotado lá e aceitou que o protagonista, no caso, pode proteger a Sylvie muito mais do que ele. De qualquer forma, acaba essa reunião, tudo resolvido. A parte lá da luta contra o Luke e também a revelação da Lina Alice. E agora os dois podem curtir aí a vida de casal. Inclusive fazendo coisas de casal. Ficou bem engraçada a cena, o protagonista, no caso, ouvindo dela, que ama ele e tal, ele ficando doidão com isso. Aí os dois indo pra cama lá e corta. Então, alguma cena ou outra, talvez eles mostrem, no caso, tem uma que eu acho que a maioria quer ver, porque é muito engraçado, porque é uma dinâmica que se inverte dentro da história. Mas eu não posso dar detalhes aqui porque seria spoiler. Quem conhece o original tem ideia do que eu tô falando aqui, tem até piadinha sobre isso. A piadinha tem 3 quadros comparando 3 situações diferentes e uma delas é muito engraçada. Então, não precisa entrar em muitos detalhes, mas pelo menos a dinâmica inicial, mostrar como muda, seria interessante. Vamos ver o que eles vão fazer, porque conseguiram passar um tom bem divertido aí, mais relaxado pra cena, muito mais do que qualquer coisa sensual ou coisa parecida. E bom, é uma coisa que continua em Mushoku Tensei, sexo é uma coisa normal. E devia ser em outros isekais também, honestamente. Não precisa ficar mostrando toda hora, não precisa detalhar, como não detalhar grande coisa aqui. A primeira vez deles teve um pouquinho mais de detalhes, por exemplo, mas é um negócio que é estranho como muitos isekais tentam esconder ou fingir que não existe. Então teve um aí que eu comentei até pra vocês, que no original tem, é um negócio leve até, mais comédia que outra coisa, mas deixa claro o que acontece, enquanto o anime tentou cortar tudo. Quando aparece uma garota grávida lá, do protagonista, você fica... Como assim? Tipo, porque você nem sabia o que estava acontecendo. Porque cortaram coisas, censuraram coisas do material original. Essa obra aí, eu comentei em várias partes, na verdade, que eles censuraram do material original nesse vídeo específico. Então é uma adaptação legal, é divertido, você quer relaxante até, de boa, mas a parte do romance dele é bizarro, os cortes que eles fazem. E tem muitas obras isekais aí que não tem essa parte. No caso, o cara se casa com a mulher e tal, e nunca mostra interação nenhuma, intimidade deles. Se eles, no caso, forem declarados amigos só, você vai aceitar. E de repente aparece uma mulher com um filho lá deles, e você fica meio, pô, eles pareciam mais amigos que outra coisa. Então, a maioria dos isekais, na verdade, trabalha muito mal essa parte do romance. Porque quando até se formam casais e tem um time skip, parece que eles são mais amigos que qualquer outra coisa. Então o jogo Tensei passa muito melhor. É um desenvolvimento mais gradual até que a gente vai vendo, por causa dessa parte do romance. E sexo é um negócio normal, vai acontecendo aí em várias partes da história, não foca pra caramba nisso o tempo inteiro, mas é um negócio que tem. Muita gente tá tão acostumada em ser um negócio que eles pegam e cortam fora em anime, ou tentam esconder o máximo possível, obviamente se não for uma obra ecchi, que quando acontece um negócio desse, em uma obra que é bem séria até, e não é muito focada em ter ecchi, muita gente se surpreende. Na primeira parte aí da segunda temporada, as partes com ele na lista chocaram um bando de gente, tá? Como assim, que isso e tal? Mas é isso, não foca o tempo inteiro. Alguns até estão reclamando que queriam ver uma cena muito engraçada, onde parece que o Cliff tá morrendo lá, porque ele tá tendo que aguentar ali na lista, então, sozinho lá, contra a maldição dela, então o bicho tá, no caso, no bagaço. Então eles não estão focando muito nisso aí, o mangá mostra mais vezes aí, o original mais ainda. No caso, quanto ele parece quase sempre que tá um bagaço lá, devido às exigências dali na lista. Mas, de qualquer forma, tá boa a adaptação, não tá fantástica, melhorando horrores o original, como eu detalhei aqui. Em alguns aspectos, o original é muito mais detalhado, ou então até o mangá faz um trabalho melhor, mas não tá uma adaptação ruim. E isso continua na mesma dinâmica das temporadas anteriores. A primeira temporada também cortava coisas que eu senti falta, mas tinha algumas coisas que adaptava muito bem, então é cheio de altos e baixos na adaptação. Mas é muito superior à maioria das adaptações. É isso que o pessoal não vê, o pessoal reclama muito, então, o original é muito superior. Olha, muita coisa é mais legal de ver no anime, na verdade. Até a dinâmica de casal é muito mais legal, muito mais agradável de ver no anime. E é muito menos maçante também. Esse volume 10 que eles estão adaptando agora, meu Deus, foi um saco de ler no material original. Enquanto vendo no anime, é agradável, tá gostosinho, é muito mais de boa de ver esse tipo de coisa animada do que foi acompanhar o negócio escrito. Mas eles estão dando uma acelerada, não querem aparentemente gastar muito tempo nessa parte, tanto é que deve encerrar no próximo episódio, esse volume 10. Então 3 episódios só para um volume. Então, o Mushoku Tensei geralmente dá 4 episódios pelo menos. Aqui vai dar 3. Por quê? Porque esse arco aí não é muito interessante. E aí depois vem o arco das irmãs, que é o volume 11, que também não é tão interessante. Então, de novo, deve adaptar uns 3 episódios aí e gastar muitos episódios, ser bem mais detalhista, com um volume mais interessante, que é o 12, que encerra esse arco. E é o arco da Dungeon também, que tem até um pouco dele na Open, inclusive, essa Open nova. Então, tá muita gente ansiosa para esse arco. Tomara que realmente gastem mais tempo dele, invistam mais nele também. E, bom, tem uma dúvida de muita gente, minha também, porque no final desse volume 10 tem um capítulo extra com a Ares.
Então eu gostaria de ver isso animado. Será que vão dar um episódio, já que estão fazendo 3 episódios só pra esse volume, e não dão um episódio aí pra Aerys no meio da temporada? Seria interessante, seria o episódio 4, se seguisse a ordem do original. Mas podem decidir pular e adaptar uma OVA depois e tal, toda a parte da Aerys. Então tem 2 capítulos aí que se focam na Aerys durante esse arco, mas até agora não adaptaram. É uma personagem muito popular, então em algum momento vão mostrar ela. Até o pessoal queria que mostrasse o Rudos lembrando dela naquele momento da luta contra o Luke, como tem no mangá, por exemplo. Então não fizeram isso, infelizmente. Mas o pessoal tá louco que ela apareça, um pouquinho pelo menos. Só que ela não aparece na opening também. Então se fosse colocar ela no meio do anime, será que não botariam na opening isso, uma dica? Só um framezinho com ela? Não tem nada. Então, se acontecer vai ser uma surpresa, mas tomara que aconteça. Torço pra isso, mas em algum momento eu acho que vão adaptar isso. Seja como uma OVA separada, igual aquela OVA da Aerys que teve separado com as aventuras dela lá, talvez faça um negócio parecido. Pode começar como episódio 0 da nova temporada, da terceira temporada, depois dessa. Então eles fizeram isso, inclusive, com a parte da Sylph, que é contada antes, mas eles cortaram da primeira temporada e adaptaram como episódio 0. Podem fazer também isso, adaptar como episódio 0 pra Aerys. Então tem muitas possibilidades para adaptar isso. Eu não acho que eles vão cortar. Só não dá certeza como exatamente eles vão adaptar e quando vão adaptar. De qualquer forma, tem esse capítulo extra da Aerys. Vamos ver se eles vão usar ele ou não. No caso, depois aí de fecharem esse volume 10. Mas, bom, é um volume mais lento. Como vocês estão vendo aí, eu já tinha alertado disso, que o começo dessa segunda parte da segunda temporada seria mais lentinho, mais Slice of Life, com romance. Alguns estão adorando, tá relaxante, tá agradável. Outros estão, pô, tá muito chato e tal, quero ação. Então, quem quer ação vai ter que esperar, vai compensar. Quando entrar no arco da Dungeon aí, nossa senhora, vai ser uma cena de impacto atrás da outra. Então não garanto que eu vou comentar toda semana agora no começo, quando tá mais lentinho, mas assim que entrar no arco da Dungeon, com certeza, eu devo voltar e fazer comentários semanais. Ainda ficou muito bonita, vai encaixar perfeitamente com um bando de cenas aí que vai ter, principalmente da metade pra frente do anime. E bom, tem aí o spoiler óbvio que a Roxy vai voltar nesse arco, a gente gosta dela, então não teremos a Aerys, no caso tão cedo, mas a Roxy tá voltando aí. Então quem gosta dela pode se animar, só que é só da metade pra frente aí. E bom, por último, a produção, como ela tá? Olha, a gente não teve nenhuma parte muito exigente, teve uma sequenciazinha de ação minúscula ali, mas em geral os designs estão mais consistentes. É a única grande diferença. Na parte 1 da segunda temporada tinha muito design torto e tal, mal feitinho, enquanto aqui já tá muito mais certinho. Eu não vi nenhum design torto, coisa parecida, tá tudo mais certo. Embora às vezes sejam mais simplificados ainda e tal, mas continuam certinhos, mesmo simplificados em algumas partes. O ponto é que não dá pra avaliar muito, no caso realmente da mudança de direção por enquanto. Onde vai dar pra avaliar isso é nas partes mais exigentes. Que parte é mais exigente? Bom, a metade pra frente dessa temporada. Aí vai ter ação, drama, cenas pesadas, vai ter muita coisa que vai dar pra avaliar bem a capacidade desse diretor. E bom, gente, é basicamente isso. Comentem o que vocês acharam da volta aí de Mushoku Tensei. Estão curtindo ou não? Tá achando meio lentinho, mas tá ansioso aí pra parte mais tensa que vai vir mais à frente? Comentem aí. É isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.